terceiro domingo da Quaresma. A liturgia deste dia nos coloca um dos textos mais bonitos do Antigo Testamento, que é o capítulo 3 do livro do Êxodo. Naquele tempo, Moisés apacentava o rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o que o Senhor lhe diz após essa manifestação extraordinária é algo muito importante para toda a história do povo de Israel. Pois o Senhor disse a Moisés: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o clamor deles por causa da dureza dos seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. E desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes devo responder? E Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. Essa frase, que para nós soa misteriosa, significa que o Senhor é presente, presença atuante no meio do seu povo, sempre. Aquele que não nos abandona em nenhum momento. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. Esse Deus de todas as gerações que continua caminhando com seu povo. Esse é o nosso Deus. É uma leitura muito bonita, que mostra esse Deus que se revela de uma forma misteriosa, mas que se identifica com o sofrimento do seu povo e vem para libertá-lo. E o evangelho desse terceiro domingo é Lucas capítulo 13, de 1 a 9. Aqui, na verdade, nós temos dois temas reunidos. O primeiro tema fala: naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilato tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Jesus respondeu a eles: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus, porque eles sofreram tal coisa? Eu vos digo que não. Se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Portanto, diante daquela mentalidade comum do seu tempo, meio mágica, que pregava que as coisas aconteciam porque Deus queria tudo, então se alguém passava por uma desgraça, mesmo que fosse um desastre natural, era porque havia feito coisas más. Jesus diz: não é bem assim, né? E o importante é que todos busquem se aproximar mais de Deus, ou seja, a conversão. Estamos nesse tempo da Quaresma, é o tempo propício para que nós procuremos melhorar o nosso caminho e nos aproximar mais de Deus.
E ele deu ainda outro exemplo. Aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eles eram mais culpados que todos os outros moradores de Jerusalém? E Jesus diz, eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Portanto, o que define a nossa salvação ou a nossa morte é se nós estamos buscando caminhar para perto de Deus ou não estamos preocupados com isso. Esta é a primeira parte do Evangelho. E depois Jesus contou uma parábola. Escutemos. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, já faz 3 anos que eu venho procurando figos nesta figueira, nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Que relação existe entre esta parábola e a primeira parte do Evangelho? Jesus falou, né? Se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Mas o Senhor, nessa segunda parte, mostra a sua paciência, a sua compreensão com o nosso ritmo, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades. Todos nós queremos levar uma vida melhor, mas conseguimos? Se olharmos para trás, para aquilo que vivemos neste último ano, melhoramos? Pioramos? Ficamos na mesma? Talvez é difícil responder. E é bonito ver nesse Evangelho esta compreensão. Vamos tentar ainda um pouco mais. Pode ser que essa figueira, que nunca está dando fruto, venha a dar fruto. Então esse olhar misericordioso, compassivo, cheio de paciência, que Deus tem para conosco e pede que nós também tenhamos esse mesmo olhar para com as pessoas que estão perto de nós. Muitas vezes somos implacáveis, né? Ao julgar as pessoas. Não cremos, né? Que aquela pessoa pode melhorar, pode se transformar, pode mudar a sua atitude. Porque cremos pouco na ação do Espírito Santo de Deus. Peçamos ao Senhor nesse domingo, que nesse caminho da quaresma, que somos chamados à conversão, é que Ele nos ensine a termos paciência conosco e com os nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor, então, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos e todas.